Então, só abrir aqui a gravação. Vamos lá, meus irmãos, nossa 10ª aula. Como é praxe, sempre gravamos a aula, já oramos. Mais uma vez, graça e paz, pastor Johnny, graça e paz, Gil. Graça e paz. Graça e paz, queridos. Glória a Deus. Semana passada trabalhamos bastante sobre a escola de Alexandria e de Antioquia. Inclusive, deixa eu fazer aqui uma emenda, uma errata, uma correção. Várias vezes eu estava falando, olha, a escola de Alexandria, eu queria dizer Antioquia. E aí eu troquei um monte de vezes, eu assisti a aula de novo, eu falei, pelo amor de Deus, são as, né? É Alexandria, alegorização, Antioquia, então é tudo A, e depois eu falei assim, bom, eu espero que vocês, né, não tenham se perdido. Então, a gente entendeu, pastor. Entendeu, né? Mas vocês notaram que eu trocava bastante vezes, né? A escola de Antioquia, a interpretação deles é tríplice. É a interpretação teológica, gramatical e histórica. E a escola de Alexandria é a escola onde eles usavam muito da alegorização, né? Os judeus alexandrinos, Filo em especial, usava a alegorização, como também usou a filosofia platônica, tá bom? Só para dar uma recapitulação breve aqui nessa errata. E outra coisa também, logo depois, nos primeiros séculos, a escola de Alexandria, ela continuou usando a alegorização. E a escola de Antioquia, ela se fundamentou ainda muito mais nesse tripé da interpretação. Hoje a gente vai continuar falando sobre isso, né? Nós começamos semana passada, e aqui eu quero, antes de irmos para o livro-texto, eu vou hoje trabalhar nos slides, mas é a síntese do livro-texto. Quero ler duas passagens com vocês. Quero ler o Salmo 19, tão conhecido por nós. Semana passada eu falei bastante sobre a arte e a ciência, lembram disso? Falei sobre a arte, sobre a ciência, fiz várias perguntas para vocês, entramos até em temas políticos, porque eu achei que tinha a ver com o contexto para explicar um pouco essa diferença. E eu quero ler o Salmo 19, e hoje eu quero fazer uma outra pergunta, dentro ainda desse contexto, porque quando nós fazemos a hermenêutica, que é a arte de interpretar, ó, o nome já diz, é a arte de interpretar. Ela é ciência, mas ela é arte também. Então, eu quero fazer uma pergunta depois da leitura desses salmos, tá bom? Dos salmos e do texto de Hebreus. Salmo 19. Quem achou aí? Pode ler para nós, pastor? Vamos lá? Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia, uma noite o revela a outra noite. Sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz. Mas a sua voz ressoa por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus, ele armou uma tenda para o sol, que é como o noivo que sai do seu aposento e se lança em sua carreira com a alegria de um herói. Até aí tá bom, pastor. Até aí. Não, leia para nós, pode ler também o 6 e o 7, só. Beleza. Sai de uma extremidade dos céus e faz seu trajeto até a outra. Nada escapa ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Maravilha. Esse salmo maravilhoso que fala sobre a criação de Deus e fala sobre a palavra de Deus. As duas revelações de Deus. Na teologia chamamos de revelação especial e revelação natural. A criação de Deus é a revelação natural. Pode ver que o salmista está dizendo que a criação de Deus anuncia a glória de Deus. E aí, logo na sequência, ele vai para a palavra de Deus e fala que a lei do Senhor é perfeita, revigora a alma, os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração, os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos,
O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. E no versículo 10, ele demonstra o desejo dele. São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Por elas o teu servo é advertido. Há grande recompensa em obedecer-lhes. Ou seja, ele mostra a criação, ele mostra a grandeza da criação, a riqueza da criação, e aí ele vai para uma outra criação, que para ele é mais preciosa do que tudo de precioso dessa criação. E ele diz que é essa revelação, que é a palavra de Deus, que ele deseja mais do que as próprias riquezas, ou aquilo que era mais importante naqueles dias. Porque aqui, quando ele fala do ouro, ele está falando daquilo que era o sinônimo de todo glamour e riqueza para os seus dias, tanto o ouro quanto as joias. E ele diz, a palavra de Deus, para mim, vale mais do que aquilo que os homens consideram mais precioso. Ou seja, fantástico. Um texto maravilhoso, poético, mas ao mesmo tempo uma revelação. E agora um outro texto que eu quero ler com vocês, que está em Hebreus, capítulo 11, versículo 10. Leia para nós, irmão Gil. Irmão Gilson. Amém. Pode ler. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces. Estão me ouvindo? Sim, sim. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto edificador é Deus. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu o poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Glória a Deus. Aqui o texto está falando de Abraão. O versículo 8 começa falando sobre ele e o seu chamado, fala ele sobre a fé dele de ir por uma terra prometida, e aí fala no versículo 10, pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Ora, ele chega em Canaã, é um monte de terra. Será que ele estava simplesmente dizendo de Canaã? Sim e não. Era de Canaã e da nova Canaã, a vida na glória. Pode ver que Abraão é essa pessoa que vislumbra a eternidade por parte de Canaã. Ele é o pai da fé, nós somos descendentes de Abraão, e o que eu queria destacar aqui não é nem Abraão, nem a fé, mas o que eu queria destacar aqui, mais uma vez, é o versículo 10. Uma expressão que define aquilo que Deus faz. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Deus é o grande arquiteto do universo. Amém, meus irmãos? Ninguém, nem nada é como o nosso Senhor. Ele é único, ele é especial, ele é eterno, ele é soberano, e nós desfrutamos dessa obra maravilhosa e majestosa que ele criou. E nós o louvamos por isso. Isso não é só poesia, isso é revelação e verdade. E nós nos alegramos por termos a palavra dele nos iluminando, e nos atraindo e nos dizendo tudo isso daquilo que ele fez por nós. E hoje, como eu falei há pouco, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Lembra, semana passada eu fiz uma pergunta sobre o esporte, sobre a orquestra sinfônica, sobre a medicina, sobre o direito, sobre a economia, a engenharia, e aí eu falei sobre a política, e eu perguntava, isso é ciência ou é arte? E ali vocês, junto comigo, construímos uma ideia, e eu acredito que foi boa para nós, essas construções, mas agora eu quero fazer uma outra pergunta ainda, porque a gente está estudando aqui a arte de interpretar, que é ciência, mas também que é arte.
A homilética é a arte de se interpretar algo. Tem um texto, você precisa ter essa dupla visão nesse texto. E as escolas de Alexandria e de Antioquia são, eu diria, aquilo que falamos nas aulas passadas, escolas para que a gente possa aprender com eles. Porque, para mim, mesmo a escola de Antioquia, sendo a escola que é mais fácil para trabalharmos e aquela que nos livra de erros, a escola de Alexandria, quando usada adequadamente, só vai trazer o que? Essa combinação e só vai dar esse poder na arte de interpretar, quanto na arte de se entender melhor as coisas. Como eu falei para vocês, essas escolas elas se completam, elas se embelezam, né? E agora, qual é a pergunta? Qual é a pergunta? Né? Eu já li aqui o texto que eu gosto de ler sempre no início da nossa gravação, né? Lembrando que todas as nossas aulas são gravadas. Agora, a grande pergunta é: o nosso culto que damos a Deus, pessoal e principalmente coletivo, é ciência ou arte? Quando eu falo ciência, leia-se estudo, técnica, profundidade. O nosso culto, ele é ciência ou ele é arte? O que vocês acham? Eu acho que é os dois. E, bom, por que eu acho que é os dois? Porque a gente oferece a nossa razão, mas quando nós também entoamos um cântico, a gente também pode estar adorando e a gente expressa a arte através daquele cântico. E aí, Gil, e você? Também acho da mesma forma. Eu não lembro onde está um texto que fala sobre o culto racional. Romanos 12. Sim. Então, eu acredito da mesma forma que, ao mesmo tempo que nós prestamos um culto ao Senhor racionalmente, com o nosso entendimento, com tudo aquilo que a gente conhece sobre Ele, que a gente ouviu sobre Ele, a gente também presta um culto para Ele em arte, né? Com a nossa espiritualidade, enfim, com as duas partes, eu acredito. Quando eu pergunto assim, é até estranho, né? Parece que, poxa, pastor, e agora? Poxa, complicou, hein? Porque, né? É ciência, é arte. Olha que interessante. Os mais estudiosos, vamos pegar aqui, os históricos que gostam muito do estudo, eles acabam fazendo mais ciência, né? Tudo é estudo, tudo é estudo, tudo é estudo, tudo é estudo, tudo é estudo. Está na letra, não está na letra. Quando eu falo ciência aqui, a gente tem que fazer a leitura do quê? Ciência como conhecimento, como estudo. Sabendo que ciência, é óbvio, né? Eu não estou me referindo apenas à ciência, à parte científica, biológica. Estou falando ciência como aptidão, como academia. Os nossos irmãos históricos, eles prestam muito esse culto racional. Podem ver que é em prol do culto racional que muitas vezes até eles pecam, né? Porque é muita razão, é muito. E aí Paulo vai falar, né, que a letra mata, mas o espírito vivifica. Por quê? Porque de fato a letra mata. Lembro na aula passada, a tradição oral, as escolas rabínicas, o Midrash, né? Lembram que a gente estudou um pouco sobre os judeus palestinos, e os judeus palestinos, Hillel falava bastante sobre eles, e lá tinha tanto a questão do Midrash, quanto também a questão de outros termos que derivavam do Midrash, que era o Halaká, o Haggadah, e aí a gente vai vendo o seguinte, que essas escolas, essas tradições, elas estão baseadas mais no quê? Nesse princípio acadêmico, do estudo. Nós pegamos o que é sagrado, que é um objeto de fé, e estudamos. E o povo avivado e pentecostal? É mais emotivo, é mais caliente, é mais emoção. Pode ver que, geralmente, eles não estão tão firmados na questão apenas do estudo. O estudo é importante, mas o fogo, quando cai,
A presença de Deus, o anjo quando vem, não é assim? É um lado mais emotivo. Agora, olha que interessante. Vamos lá. O nosso culto pessoal, a nossa devocional, ela é arte e ciência. Pode ver que nós lemos a Bíblia esperando Deus falar conosco, nas linhas e nas entrelinhas. Nós ficamos sensíveis ao toque do Espírito durante o dia, ao ouvir a voz de Deus por meio de alguém, ou de alguma coisa, uma canção, por meio de uma oração. Notem que a vida espiritual pessoal, ela tem o lado científico de estudo, de profundidade, mas ela tem um lado artístico, do improviso. Quantas foram as vezes na nossa vida que Deus usou circunstâncias, pessoas, acontecimentos para falar conosco? Muitas vezes assistindo um filme, vendo uma reportagem, vem o Espírito Santo e preste atenção, meu filho, não é assim? O que é isso? É muito mais do que ciência. Você não mensura. Pode ver que a Bíblia vai falar que a própria Bíblia em Hebreus vai falar que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. É um livro que você não acorrenta. As palavras elas são espirituais, elas são poderosas, mas elas são técnicas. Elas estão ali. Então, o nosso culto pessoal, eu diria, ele é arte, mas ele é ciência. E na igreja, pastor, irmãos, na igreja, eu diria que é muito mais arte. Toda liturgia, o que é uma liturgia? É arte. Adorar a Deus é arte. Nos reunimos, temos ordem no culto, todos sentam, levantam, dão abertura, termos técnicos, linguagens sagradas, cumprimentos sagrados, jargões sagrados, adoração. Quer uma expressão mais artística do que adoração, meus irmãos? Podem ver que a própria Bíblia, principalmente no Velho Testamento, é leis, profetas, livros históricos e poéticos. Deus deixa uma quantidade enorme da revelação dele sendo artística de propósito. É como se Deus falasse: meus filhos, abram os olhos, eu estou nas artes e eu quero que vocês sejam artistas. O culto que Abraão fazia, o culto em que Moisés fazia, e depois da revelação do tabernáculo, e depois com Davi, na reestruturação do culto, meus irmãos, quer mais arte do que isso? Os porteiros, os levitas, os tocadores, os cantores. Vejam os salmos, as famílias, os grupos. Quando a gente estuda isso, a gente vê que há um critério divino separando essas pessoas. E não era diferente no Novo Testamento, até porque todo esse pano de fundo dessa adoração artística está aonde? Está lá no templo, está na prática judaica. Podem ver que quando eles iam para Jerusalém, o que acontecia? O canto dos degraus, cantando. A maneira em que eles faziam as ofertas, os gestos em que os sacerdotes enfiavam os garfos nas panelas, nas caçarolas, pegando a sua porção, tudo repleto de arte. Na hora que se fazia o sacrifício, em que o sumo sacerdote pegava o ísopo, molhava no sangue e jogava nas pessoas, eles geralmente iam nessas festas, principalmente na festa do perdão, e eles iam todos de branco, com uma veste de linho passada, e ficavam ali recebendo. E quando o sumo sacerdote aspergia o sangue na multidão, uma gota de sangue repousava sobre eles, ou pingava sobre eles, eles guardavam aquilo porque era o símbolo do quê? Do perdão. A queima do sacrifício, a maneira em que a fumaça subia. Meus irmãos, é arte, é arte, é arte. Nosso culto até hoje é arte. Até a maneira que a gente encerra dando a bênção apostólica. E aí o culto acabou ali como congregação, como igreja, mas continua no dia a dia, no nosso particular, para o próximo culto, não é assim? O culto que fazemos a Deus, ele é muito mais arte do que ciência. Agora, olha só, guardem isso vai ser extraordinário. Semana passada, quando eu falei sobre ciência e arte, nós aprendemos que a arte é uma das ciências ou uma das faculdades que existem na nossa vida. É uma área específica, é uma área única. Se você fizer artes, você é um artista. Se você não fez artes, você não é um artista. Eu queria
dizer que isso é verdade, sim, como estrutura acadêmica. Mas a arte é muito mais do que uma estrutura acadêmica. Ela permeia a nossa vida em todos os momentos. Eu acabei de dizer para vocês do culto. Talvez vocês nunca mais vão ver o culto como era. Por quê? Porque vocês vão ver, está faltando brilho ali, está faltando beleza acolá. Pode ver, irmãos, a gente entra numa igreja arrumada e limpa, toda organizada. O que é isso? É a arte. É o zelo para cultuarmos a Deus. Pode ver quando as irmãs põem um arranjo de flor, quando estão fazendo isso para o próximo, sim, mas em primeiro lugar para Deus. A ceia. No nosso último culto de ceia, a irmã chegou para mim, que está organizando, a mãe do Felipe Ente, falou assim, pastor, eu posso comprar uma mesa? Eu falei, filha, mas comprar uma mesa só para ceia? E aí a gente começou a conversar, falei, vamos fazer outra coisa? Muda os arranjos, filha, mesa a gente tem. Tá bom, pastor. Poxa, ela fez uma cena tão linda, irmãos. Ela pegou um jarro, colocou deitado, pegou uma toalha vermelha, como se fosse vinho sendo derramado, e colocou uma bacia embaixo, uma coisa. Na hora que eu vi aquilo na igreja, me deu uma alegria. Fui lá e tirei uma foto, publiquei no grupo da igreja. Um gesto de zelo, um toque, para adorar a Deus, para trazer a memória da nova aliança. Ou seja, é arte. E pode ver, irmãos, quando a gente está meio relaxado, meio na carne, a gente não liga para isso. E nós, homens, não somos tão sensíveis às artes. As mulheres são mais, porque faz parte. Vem cá, você gosta de sair com a sua mulher toda entrochada, com calça largada, ou ela tem que estar maquiada, bonita, pintada? Uma arte faz parte da vida. A maneira que elas preparam o prato na mesa. Pode ver, a gente vive com arte, a gente só não se atém a isso. A maneira que a gente vai arrumado, irmãos, alinhado, é arte. A arte faz parte da nossa vida. Ela não é uma faculdade isolada. Como instituição, como tema, ela é. Porque aí você vai ter os músicos, você vai ter os poetas, você vai ter os literários, aí você vai ter os artistas, você vai ter os dramaturgos. Aí segue uma quantidade enorme de arte que existe. Mas a nossa vida, ela não é somente, eu sou um advogado sem arte. Não, na advocacia tem arte, na medicina tem arte. E aí e existem certos setores, como é o esporte, que a arte predomina. Mas quando eu falei semana passada pitadas, eu não estava querendo dizer. Ali foi uma figura de linguagem, como o próprio pastor Johnny disse, que estava muito escola alexandrina, alegorização. Né? E é de fato. Então, na realidade, o que eu quero dizer com tudo isso? Na realidade, aqui fazendo uma definição mais concreta, mais profunda, mais substancial. O que é a arte em si? Vamos definir a arte. O que é a arte? Porque, como eu disse, muitas vezes a gente aprendeu que a arte, lembra, no primário, no ginásio, educação artística, vamos desenhar. A gente achava que isso é educação. Mas não gosto de pintar quadro. Não. Mas quem diz? Muitas vezes você tem uma habilidade, é um tecelão, tem uma habilidade manual, você... Irmãos, é uma infinidade de coisas. Por exemplo, o marido da professora Aparecida. Irmãos, ele tem uma habilidade, irmão Antônio. Ele sabe trabalhar com ferro, sabe trabalhar com alumínio, sabe trabalhar com cimento, sabe trabalhar com... Irmãos, ele é de um capricho, ele é um artista. Ele é um artista. Sabe trabalhar com madeira, sabe trabalhar com fórmica. Tudo que ele faz é com uma excelência e com um capricho. Eu tive algumas coisas aqui em casa que eu precisava fazer, eu chamei ele pelo capricho. E eu, ao vê-lo trabalhar, eu notei o seguinte, ele é um artista, e a excelência do que ele faz. Mas ele faz com uma excelência. O problema é que nós, nessa hora, pagamos caro, né? Porque ao invés de demorar 2 dias, dura uma semana, entendeu? Mas é de uma profundidade, ou seja, ele é um artista, com as mãos, com o jeito de olhar, com a maneira de fazer. Então, muitas vezes a pessoa ela é ridicularizada por causa dessas questões. A gente olha, ele pinta um quadro, ele vende caro, então ele não é artista. Ele joga futebol, então ele não é. Ele não é da área. Ele canta, toca, não. Então, quem diz? A arte é muito mais. Então, me defina a arte, por exemplo. Quer ver, para facilitar aqui essa pergunta? Me defina o que é bonito, o que é belo e o que é esplêndido.
Já pararam para pensar? Difícil, hein? É muita coisa. E aí, pastor Johnny? Pois é porque é muito amplo, é difícil você definir, né? Eu acredito que é uma expressão que a gente às vezes traduz num gesto, como o senhor mesmo mencionou, né? Num trabalho, então, sei lá. Mas é legal. Olha só, eu aprendi de forma simples, é óbvio, mas profunda, com Lai Ribeiro, doutor Lai Ribeiro. Ele falou assim: o belo, o lindo, todo mundo sabe quem é ou o que é, mas não sabe como explicar. Pois é. É verdade. Você É. olha uma pessoa linda, você fala, ela é linda, tá, mas me explica porque ela é linda. Ah, aí você vai precisar de uma pessoa mais técnica. Ah, os traços, olha como que amassando o rosto, os olhos, olha como há uma conjunção. E aí tem uma explicação técnica, inclusive uma pessoa muito bonita mesmo, um homem bonito, uma mulher bonita, geralmente esses traços, segundo a ciência, é porque elas estão bem próximas da perfeição. Logo, o belo, o lindo, vem de alguma coisa da parte de Deus que expressa esse lado da excelência e da perfeição. E isso vale para toda a criação. Quer ver uma coisa? Um animal lindo. Não importa se ele é felino, se ele é equino, ele é lindo. Ele é lindo. Um pássaro lindo. Tem um pássaro feio, você fala, aquele pássaro é meio estranho. Mas tem um pássaro lindo. Você sabe que é bonito, mas você não sabe explicar, porque aí quem vai explicar é quem é da área. Assim é a arte. Mas, em tese, eu queria explicar uma coisa, que a ciência, em outras palavras, é o lado pelo qual a gente codifica e entende algo. Na matemática, eu entendo e eu codifico. Na literatura, eu entendo e eu codifico. Qualquer área de estudo, na religião, eu entendo e eu codifico. Então, por isso que ela é uma parte mais técnica. E já a arte é a roupagem que engrandece essa parte que outrora era obscura. Por exemplo, irmãos, o planeta Terra é maravilhoso ou não é? Na sua essência. Sim, Espetacular. 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 Ele é magnífico, ele é esplêndido, ele é exuberante em todos os seus sentidos. Tanto fisicamente, tanto na sua estrutura química, quanto na sua estrutura biológica, animal, vegetal, todos os setores, macro e micro. Em outras palavras, é uma expressão científica da criação de Deus, que nós, por meio do estudo, aprendemos, mas ela é muito mais do que a expressão científica, porque aquilo que aprendemos e codificamos, nós temos como ciência. Mas, na realidade, é a expressão artística do Criador. O universo. Hoje a gente conhece um pouco mais sobre o universo, sobre o buraco de minhoca, luz, aquelas questões de luz escuras, energia escura, e aí vai, tantas coisas que têm se descoberto. Percebam que o universo ele é harmônico, tudo é harmônico, é perfeito, é artístico. A arte engloba a ciência. A arte é como se fosse aquilo pelo qual Deus se revela para todos nós. E a ciência é aquilo que a gente entende da criação. Por que eu estou falando isso? Quem é o maior artista do universo? Isso é o Criador, meus irmãos. Ele é o maior artista. Tudo que ele faz é com arte, com beleza, com doçura, com exuberância. Então, quando eu falo sobre ciência e arte, ciência é a parte que entendemos, é a parte que codificamos, é a parte que notamos. Mas a arte é isso que embeleza. Que hora dá uma ideia e a gente compreende, e hora a gente nem compreende. Por exemplo, o mundo espiritual.
Dá para a gente definir o mundo espiritual? Não dá. Mas é artístico, é exuberante, é espirituoso, é glorioso. Então, diante de tudo isso, só estou falando tudo isso e estou gastando esse tempão para poder dizer o seguinte, que tanto a ciência quanto a arte caminham conosco o tempo todo em todas as áreas. E saber discernir e apreciá-las e vivenciá-las, em qualquer que seja o setor, a gente só ganha com isso. Quando semana passada eu falei da política, que entender a política como arte, eu não estava trazendo a política como um objeto insignificante quanto é a música. Quando eu comparei a política como arte, por exemplo, eu não quis dizer que a política é a mesma coisa do futebol. Hoje, por exemplo, aqui, quando eu falei que a igreja e o culto que fazemos a Deus na nossa vida pessoal e na nossa vida coletiva é muito mais artístico, eu também não estou querendo inferiorizar o culto, mas eu estou querendo enobrecer o grande artista e edificador do universo, que é o Senhor, para que a gente aprenda com ele, porque aí a vida vai se tornar mais leve, mais agradável. E aquilo que é ciência, a gente se aprofunda. E aquilo que é ciência, a gente busca. Para quê? Para que a gente realmente tenha essa doçura, tenha essa leveza. Porque podem ver, meus irmãos, nem todo mundo é poeta, mas a gente pode pedir emprestado o poema do poeta para falar uma poesia para nossa esposa. Nem todo mundo é músico, que vai compor um salmo, mas a gente pode pegar o salmo emprestado do irmão e, no momento de quebrantamento e de doação, entrar diante de Deus e adorar o Eterno. Nem todo mundo é um cantor, mas juntamente com as dezenas e centenas de vozes do coral da igreja, a gente se une aos santos e juntamente com os santos anjos que também cantam sem parar a Deus, porque eles também são artistas e lá no céu eles dizem santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos, e junto com a congregação, com os levitas que nos levam à adoração, e com os santos anjos no céu, a gente adora o Criador. É um toque artístico, porque a arte veio de Deus, e tudo que é belo, extraordinário e espetacular é a criação de Deus. E a gente não pode achar que a arte é do diabo, que o belo é do diabo. Não, não, não. O diabo pegou emprestado, mas, de fato, tudo isso é de Deus. Tá bom, meus irmãos? Então, eu quis gastar esse tempo aqui, porque eu acho que isso daqui faz parte da nossa matéria, da nossa compreensão, e vocês vão aprender muito mais sobre isso no próximo módulo, que é a arte de pregar. A arte de pregar. A pregação é o momento mais artístico do culto, onde o pregador é o orador que fala em nome de Deus, e a gente para ali para ouvir a voz de Deus. Podem ver que um grande pregador, ele consegue transmitir uma mensagem poderosa, claro, unido à sua vida, unido ao seu caráter, à sua disposição, à sua piedade, e ele consegue ser aquele que fala da parte de Deus. É diferente. Não é um momento apenas ali performático, mas tem performance. Eu diria que o momento da pregação também é um momento artístico, com choro, com dramas, com emoção, com razão, com ciência, estudo bíblico, levando o quê? A palavra de Deus ao coração daquele que precisa. Tá bom, meus irmãos? Fica aqui esse presente de novo para vocês aqui, espero que seja muito útil, porque para mim, ao falar sobre isso, dá vontade de não parar, mas a gente tem um livro para seguir, então bora seguir para o livro. Querem falar alguma coisa? Eu queria aproveitar um momento só para tirar uma dúvida. Estava revendo aqui a aula passada e eu não me recordo o significado daquelas 7 regras que Hillel, né, havia considerado. A primeira delas, leve e pesado. E eu não marquei aqui enfim, o significado em si. Eu de fato não me recordo. Se eu puder trazer a memória. Então, eu disse assim que, recapitulando, pastor Johnny, eu não sou especialista em Hillel. Então, mas assim, o que eu entendo dessas regras? Que seria praticamente um princípio do Nelson e do Lund. Seria praticamente o que Hillel fez aos judeus. Ele simplesmente tentou mostrar
Vamos simplificar, porque lembra, os judeus na Palestina, nesses dias, eles estavam dando mais ouvido à tradição oral do que à tradição escrita. E eles pegavam a tradição escrita, e aí eles criavam as suas tradições e ensinavam para as pessoas, e principalmente eles se apreciavam mais daquele momento exegético. Por exemplo, irmãos, o que eu estou fazendo aqui com vocês é um momento exegético. Estou trazendo o estudo da hermenêutica, estou expondo a vocês, passando a vocês as minhas impressões. Perceba que quando uma pessoa dá ouvido à tradição de alguém, ao ensino de alguém, ele está aprendendo as impressões do outro. A gente precisa dos outros o tempo todo, do professor, do mentor. Então, nesses dias, havia as escolas, e as escolas criaram muitas tradições. E Hillel, então, ele simplifica. Ele foi esse intérprete que ele deixou regras mais simples. Ele pega, então, todas aquelas tradições orais, e agora ele fala o seguinte, olha, vamos se limitar ao texto, pelo texto. O que ele estava dizendo é o seguinte, vocês estão floreando tanto, dizendo que a gente precisa dar 7.000 passos, 10.000 passos, que a gente não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, se for lavar o copo tem que lavar por dentro, por fora. Aonde está na Bíblia isso? O que está na Bíblia? Está na Bíblia que você deve ir ao sábado adorar a Deus no templo. Tá, mas eu estou lá em Nazaré. Nazaré é a norte de Jerusalém. Não dá para eu ir no sábado. Eu teria que sair 3 dias antes, 5 dias antes, 10 dias antes, 1 mês antes para chegar em Nazaré. Então você adora a Deus no sábado na sinagoga. Simples. Por isso que quando ele vem do leve e pesado, ele está dando essa ideia de simplificar. Lembra que a gente começa fazendo a nossa interpretação, segundo Nelson Lund, tendo uma clareza da regra fundamental. Logo depois vem o quê? A primeira regra, palavras, o seu sentido usual e comum, leve e pesado. Sábado é o quê? Descanso. Para quê? Para adorar a Deus. Aonde? Na casa de Deus. Mas se você precisou dar um passo a mais, ou deu de menos, não é mérito e demérito. É adoração. Tá entendendo? Leve e pesado. Porque o que acontece? Você concorda que as tradições e os mandamentos pesam demais? É que nem o cristão legalista. Questão do dízimo. De repente chegavam na tradição judaica e falavam assim, olha, vocês têm que trazer o dízimo mensal, mas o irmão planta milho. O outro planta cevada, o outro planta feijão. Como que eu vou trazer o dízimo mensal? Eu trago por safra. O outro, ele cuida de parreira. O dízimo dele é anual. A vinícola, a uva é uma vez por ano, no máximo 2, dependendo da ocasião. Eu não acompanho, não sei quantas vezes, eu deduzo ser uma vez por ano. Então percebam, como que eu estou sendo cobrado pelo sacerdote de dar o dízimo do suco de uva todo mês, se eu tenho colheita uma vez por mês, por ano? Então, eu vou dar o dízimo uma vez por ano. Ou seja, simplificando, é nisso. Por isso que ele vai seguindo isso, ó, leve e pesado, isto é, a minore ate a majus, e vice-versa. E o B, equivalência, dando aquela ideia de procurar ver textos que são equivalentes. Por exemplo, quando nós lemos os 10 mandamentos, nós sabemos que os 4 primeiros mandamentos se dirigem a Deus, e os 6 segundos mandamentos é ao próximo. Quando Moisés veio e disse, também lá no livro das leis, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, ele já estava dando a síntese da lei. Podem ver como nós gostamos de ser legalista no aspecto da fração. A gente vai ali para os 10 itens e muitas vezes deixa de amar. Vamos pegar um exemplo disso. Nos dias de Neemias. Oh, meus irmãos, o livro de Neemias é uma demonstração cabal disso daqui. Quando Neemias chega e se reúne com as pessoas para reconstruir as muralhas,
Quem eram os empecilhos pelas quais as muralhas não eram construídas? Quem eram? Vamos lá. Tentem relembrar, livro de Neemias. Por que as muralhas... Esdras vai com Zorobabel, Zorobabel vai antes, Esdras depois vai, reconstrói o templo. O templo foi reconstruído, menor, mais simples, mas foi reconstruído. Depois vai Esdras, vai Neemias. Esdras ainda está lá. Várias décadas se passaram. Não pensem vocês que foi Esdras, Zorobabel foi, depois no ano seguinte foi Esdras, no ano seguinte foi Neemias. Não, há um cálculo aproximado de 70 anos de distância entre a construção do templo para a construção das muralhas. Muito tempo, irmãos. Muito tempo. Por que as muralhas demorou tanto tempo para ser construída? Pergunta. Quem foram os grandes empecilhos à construção das muralhas? Já pararam para pensar? Né? Os principais da cidade mesmo, parecia que eles não queriam que... Quando Neemias se levantou para reconstruir as muralhas, ele sofreu bastante retaliação por estar levantando as muralhas, né? Pastor Johnny, lembra? Eu estou olhando na Bíblia agora. Então, Capítulo 4 de Neemias, né? Mas Sanbalat, Tobias, mas hoje é isso aí. Os principais que governavam aquela região estavam bem confortáveis, aliados a toda a região, explorando seus compatriotas. Meu Deus. Eles eram os exploradores dos seus próprios. Durante os cultos de quarta, que eu precisei pregar, eu fui falando sobre Neemias. Quando a gente lê Neemias, antes de Neemias reconstruir a muralha, Neemias reconstruiu o altar dentro dele. Ele tem uma informação negativa de Jerusalém, e ele busca Deus em jejuns e orações. Vai diante do rei, que sabe que poderia morrer, e assume o risco. Ou seja, ele restaura o amor dele pelo povo. Segundo lugar, ele vai para o lugar. Antes de ele reerguer a muralha, ele reergue o quê? A fé. Ele sacode as estruturas desses irmãos que estavam sob a liderança de Sanbalat, Tobias e de mais um outro desviado, e ele sacode esses irmãos. Esses irmãos, então, reconstroem o altar da dignidade. Para então, somente depois, acontecer a maior reconstrução. Qual foi? Reconstruir a palavra no coração deles, para depois, então, reconstruir a muralha. Entenderam? Há um processo de reconstrução. Mas quem eram os grandes empecilhos? Eram os egoístas, eram os carnais que estavam ali com eles, que enriqueceram em função da miséria alheia e estavam satisfeitos. Por isso que Neemias, ele vai e faz isso. Então, aqui equivalência. Percebam, eram judeus poderosos tomando proveitos dos seus compatriotas destruídos. Neemias traz equivalência, traz... O que vocês estão fazendo? Vocês estão explorando, se vocês forem estudar o texto, vocês vão ver que os ricos emprestavam a juros altíssimos aos pobres, e eles ficavam mais pobres ainda, se apropriavam das terras. Qualquer semelhança é mera coincidência com aqueles que se dizem que são crentes e que são avarentos. A avareza é um pecado como a idolatria, irmãos, como qualquer outro pecado. Então, Neemias restaura o que? Essa dignidade. Faz com que o povo faça acertos. Faz com que os ricos peçam perdão para os pobres. E aí, diante dessa questão, há o quê? Um resgate da sua dignidade. E aí, então, Neemias começa literalmente. Aí ficou fácil. Por quê? Porque agora ele tinha homens quebrantados, convertidos, ou que se reconciliaram. Então, equivalência. Ou seja, por que eu estou falando da equivalência, irmão? Porque agora ele fez valer a lei. Percebam, irmãos, até onde eu posso chegar cobrando juros do meu irmão? Se eu sou hipócrita, eu te exploro em nome do mercado. Vamos lá, vamos pegar aqui, fazer uma denúncia. Os bancos do Brasil são agiotas legalizados. Quer coisa melhor do que ter banco? Pastor Rai, você queria ter um banco?
número um das instituições que eu queria montar era banco, em primeiro lugar. Você tem todo o governo e tem todo o respaldo jurídico. Agora, eu acho abusivo? Acho abusivo. Se eu fosse banqueiro, eu possivelmente eu faria algo diferente. Que eu não conseguiria dormir com a minha consciência tranquila, saqueando das pessoas como eles fazem. Porque, irmãos, pega o cartão de crédito. 300% por ano. Irmão, onde você vai? Que investimento que te dá 200% por ano? 100% por ano? Quer coisa melhor do que essa? Então, em outras palavras, em países, por isso que, assim, Neemias, quando eu falo da equivalência, o que ele fez? Ele pegou a vida de Moisés, a vida de Davi, que era doador, ele pegou os valores de Deus e trouxe de volta. Agora, eu estou dizendo equivalência aqui, peguei o exemplo de Neemias, mas é óbvio que são outros, uma infinidade de equivalência. Porque vamos falar aqui, nos dias de Hilel, eles estavam cobrando juros. Aí, como que a gente equaciona isso? A gente equaciona isso limpando a tradição e indo atrás do quê? Indo atrás, de fato, do que a Bíblia ensina e pondo isso na prática. Vamos pegar um exemplo aqui, irmãos, nos dias de Jesus. Nos dias de Jesus, sabe por que Jesus, quando ele entra no templo, ele destrói os cambistas? Não sei se vocês já estudaram, mas se não, vocês vão estudar em Introdução ao Novo Testamento. Quando Jesus destrói os cambistas, o que ele estava fazendo ali? Ele estava literalmente dizendo para os fariseus: eu não tenho parte com vocês e vocês se tornaram um covil de salteadores, em nome de Deus. O que os judeus faziam? Pensam assim, irmão, saíam Israel de tudo que é lado para ir para o templo, certo? Eram várias caravanas para adorar a Deus, na Páscoa, no dia dos tabernáculos, na oferta das primícias, Pentecostes, festas das luzes. Então saíam, geralmente quando eles saíam, eles levavam suas ofertas. Então saía lá de Dan, acima do Mar da Galileia, saía uma família trazendo 10 ovelhas, 5 bois. Quando eles chegavam, depois de um mês peregrinando, quando chegavam lá em Jerusalém, como que estava esse gado? Estava gordinho, fofinho. Lá no curral era o melhor. Chegou lá em Jerusalém como? Que nem as vacas lá do Egito de José, quase magrela, mirrada. Imagina, irmãos, você está peregrinando, o gado não pasta direito, não descansa, não engorda. O que os fariseus faziam? Eles pegavam e falavam assim: ó, esse seu gado não é um gado consagrado a Deus. Eu te dou, você tem 5 bois? Eu te dou um bezerro. Esse bezerro, ó, esse é consagrado. O seu não é. Esse foi consagrado na coja dos 318 sacerdotes. Estou usando aqui de propósito, tá? Você entendeu o recado. E aí o que acontece? Está vendo essa ovelhinha sua aí? Você trouxe 10? Eu troco essas 10 por essa, porque essa é consagrada. Olha como ela está gordinha. De você, né, irmão? Só por Deus, né? Né, irmão? Né, pastor Gil? Você vem trazer um negócio desse, né, pastor Gil? Irmão John, pastor Johnny, ô, irmão Gil, pelo amor de Deus, você tá dando o resto para Deus? Tem vergonha, não? Imagina o constrangimento de vocês. E eu, como sacerdote, fariseu, pegava, te dava um bezerro por 5 e um cordeiro por 10. Deixava lá no meu pasto, engordava, uma semana depois o bichinho já estava todo, orava, consagrava. Por isso que eles eram desviados. Nos dias bíblicos, os fariseus, eles enriqueciam em nome das pessoas. Qualquer semelhança é mera coincidência. Está entendendo? Os dias atuais, dos pastores que usam e exploram as pessoas. Por essa razão, Jesus derruba as bancadas e ninguém fala nada, porque sabiam que o que eles estavam fazendo era errado, as pessoas já não suportavam mais, e Jesus tem aquele ato que para muitos foi vil. Alguns vão dizer que Jesus, eu lembro que eu conversando com o Espírito, ele fala, não, Jesus se esbarrou. Eu falei, não, o texto sagrado diz que ele chutou. Mas como? Ele é perfeito, ele fez isso. Isso é um ato de ira, é Deus se irando. Nenhum problema. Deus fazendo justiça parcial ali. Então, olha só que interessante.
Por que eu estou falando isso? Equivalência. O que Jesus trouxe ali? Dignidade. Vocês estão sendo injustos. Vem cá, vamos agora avaliar as ofertas do morador de Jerusalém, ou melhor, morador de Dan, e o outro que saiu de Nazaré. Chegou mirradinha, mas era o melhor deles. Era o melhor deles. Tinha que ser feito o sacrifício. Se houvesse o consentimento por parte de quem veio, no caso, na peregrinação, trocar, desde que não fosse de uma forma tão abusiva e exploratória. Podem ver que os fariseus gostavam de orar nas praças e iam nas casas das viúvas, se apropriar das coisas das viúvas, em nome de Deus. Entendeu, irmãos? Por isso que eles recebem o castigo de Deus, e em Mateus 23, o Senhor, com um ímpeto num discurso de fúria, disse, ai deles. Por quê? Porque não havia equivalência na sua justiça. E aí, Hillel continua, dedução do especial para o geral, inferência a partir de várias passagens. E o que Hillel está fazendo aqui? Em tese é o livro do Nelson e do Lund, de outras palavras, paralelismos. Era resgatando a Bíblia. Entendeu, pastor Johnny? Como eu disse, eu não sou especialista em Hillel, mas eu entendo que era isso. Tá bom? Tranquilo? Obrigado. Ficou claro? Ficou sim. Semana passada nós tínhamos parado na judeus alexandrinos. Lembra que nós falamos que os judeus alexandrinos, deixa eu até compartilhar aqui com vocês, eu vou já parar a gravação e vou começar aqui a gravação logo na sequência, tá bom? Beleza? Vamos fazer 3 módulos hoje um pouquinho mais curtinho. A gente demorou um pouco para abrir. Só um segundo, tá, irmãos?